E aí, galera do Missal, tudo bem? Na nossa segunda aula, então, do módulo da base da biologia dos tecidos e biologia, vamos fazer uma revisão de biologia celular. Porque, pessoal, a célula, ela é a unidade funcional e estrutural dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. Então, a gente precisa entender o que acontece ali por dentro para a gente poder entender como que elas formam os tecidos, certo? Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou realizar o desenho da célula e das suas principais organelas e a gente vai conversando um pouco sobre o que está acontecendo, sobre qual a função delas também. Então, pessoal, nós vamos ter uma célula, né? E a gente sabe que a célula possui um núcleo, certo? Células eucariontes, né? Que a gente vai conversar aqui. E, pessoal, a gente vai ver a primeira divisão da célula, que é entre o núcleo celular e o citoplasma. No núcleo, né, gente, a gente tem a função de manter as informações genéticas, que são através que elas estão guardadas, né, no DNA, certo? E no citoplasma, a gente vai ter a presença de outras organelas citoplasmáticas e também de inclusões, que nós vamos ver um pouco das funções dela. Separando, então, a célula do meio extracelular, nós vamos ter uma membrana, certo? Que é a membrana plasmática. E ela vai atuar principalmente como uma barreira. Então, por atuar como uma barreira, né, pessoal, ela define quem que vai entrar e quem que vai sair da célula, também realiza o contato célula a célula, além de ser um sítio receptor de moléculas, certo, pessoal? Bom, vamos ver agora outras organelas. Juntinho ao núcleo, nós vamos ter uma organela chamada de retículo endoplasmático rugoso, certo? Que ele vai ter a função de segregar e modificar proteínas. Então, ele vai estar relacionado à síntese dessas proteínas, né? E, ao final dessas modificações, elas são colocadas em grânulos, por isso ele é chamado de rugoso, certo, pessoal? E juntinho ao retículo endoplasmático rugoso, nós temos outras organelas, certo? Eles estão nas paredes, né, desse retículo, que são os ribossomos. Os ribossomos, pessoal, eles vão dar um suporte para que ocorra também a síntese proteica. E ele também vai funcionar como um catalisador, um facilitador, né, dessa síntese, certo? Então, também vai estar realizando a função de síntese proteica. Mas, pessoal, nós também temos um outro retículo, que é o retículo endoplasmático liso, certo? Chamamos ele de liso porque ele não possui grânulos. E ele vai estar relacionado em sintetizar colesterol e lipídios, certo, pessoal? Então, relacionado com a sintetização de lipídios. E ele também vai funcionar como um detoxificador, né, de certas drogas, acontece no retículo endoplasmático liso, certo, pessoal? Vamos falar agora de um outro organela também bem importante, que é o aparelho de Golgi, certo? O aparelho de Golgi, ele tem a função de acondicionar e modificar algumas macromoléculas, certo? Principalmente aquelas que vêm do retículo endoplasmático rugoso. Então, acondicionar e modificar macromoléculas. Por enquanto, tranquilo? Bom, e para a célula ter energia, né, e realizar as suas mais diversas funções, nós temos uma organela muito importante, que é a mitocôndria. A mitocôndria, ela possui essas pregas e cristas, né, no seu interior, que auxiliam na formação do ATP, que é, então, a moeda de energia para a célula em que ela vai conseguir realizar as suas mais diversas funções. Bom, pessoal,
além de produzir, a célula também precisa ter uma maneira de degradar algumas substâncias. E um desses organelas que fazem isso são chamados de endossomas, certo? Os endossomas, eles realizam então essa digestão intracelular. Mas, pessoal, nós temos mais de um tipo de organela que realiza essa digestão, que é o que a gente vai ver um pouquinho agora cada uma delas, certo? Então, nós vamos ter o endossoma, certo? Que, como a gente falou antes, realiza essa digestão intracelular, né? Principalmente de coisas que foram fagocitadas pela célula ou que acabaram entrando por endocitose, ou até algumas coisas do interior da célula, né? Que a gente chama de autofagia. O lisossoma, pessoal, ele possui essa mesma função de digestão intracelular. No entanto, o lisossoma ele é um endossoma tardio, ou seja, após algum tempo, certo? O endossoma se transforma num lisossoma e com isso ocorre a redução do pH desse lisossoma. E por isso ele consegue realizar a quebra de moléculas que são mais difíceis, por ele possuir esse pH bem baixo. Por enquanto, tranquilo, né? Endossoma e lisossoma. O peroxissoma, pessoal, ele realiza a oxidação de substâncias orgânicas, certo? Então, a oxidação de substâncias orgânicas. No entanto, quando ele realiza essa oxidação, ele vai acabar produzindo peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Só que, pessoal, essa água oxigenada, ela é super tóxica para a célula e precisa ser imediatamente eliminada. E o próprio peroxissoma realiza isso. Então, além de oxidar substâncias orgânicas, ele também vai eliminar o peróxido de hidrogênio através de uma enzima que é a catalase, certo, pessoal? Então, a catalase realiza essa eliminação de água oxigenada. Bom, por último, então, vamos falar sobre as proteassomas. As proteassomas, como o nome mesmo já indica, né? Ela realiza a degradação de proteínas, certo? Então, degradação de proteínas que estão presentes no citosol, certo? Então, são proteínas citossólicas. Bom, como que o proteassoma sabe qual proteína ele tem que degradar? É através de uma molécula chamada de ubiquitina. Então, células que estão marcadas com a ubiquitina vão ser degradadas pelo proteassoma. Bom, pessoal, então a gente viu essas 4 organelas que vão estar realizando essa digestão celular. Vamos terminar de ver, então, outras organelas importantes na célula. Vamos ver agora o que ajuda a realizar o arcabouço da célula, né? Que a gente chama de citoesqueleto, certo, pessoal? Então, o citoesqueleto, ele é formado por mais de um tipo citoesqueleto, por mais de um tipo de proteína, né? Ele é formado por microtúbulos, certo? Túbulos, por actina e por outros filamentos, certo? E o citoesqueleto, então, além de ele realizar esse arcabouço, né, de todo o citoplasma, de toda a célula, ele também realiza transporte das proteínas dentro da célula, também permite que a célula realize migração, né, ou seja, que ela tenha motilidade, e também, na hora da divisão celular, é necessário as organelas o citoesqueleto em si, certo? Bom, pessoal, nós também vamos ter presente, dentro da célula, inclusões, certo? Que são algumas moléculas que nós vamos ver agora. As inclusões citoplasmáticas, elas são, na sua grande maioria das vezes, transitórias, ou seja, elas não estão sempre ali. E elas são formadas por gotículas lipídicas, certo?
partículas lipídicas, por glicogênio também nós temos dentro da célula. E também alguns grânulos de secreção, certo? Algumas coisas que a célula vai secretar também são exemplos de inclusões, certo? Então, grânulos de secreção. Bom, pessoal, então, nesse quadro aqui a gente vai ter as principais organelas da célula. Mas agora vamos focar no nosso núcleo, certo? O núcleo, além de conter o DNA, ele também realiza uma função super importante, que é de sintetizar, ajudar na síntese de proteínas, né? Que é a função do RNA, lembram? Que entra dentro do núcleo e vamos ler o DNA. Vamos lembrar um pouquinho como que isso acontece, certo? Vamos realizar essa revisão, então. Vamos ver, então. Nós temos dentro do núcleo, então, um DNA, certo? Que ele é dupla fita. Então, nós temos aqui uma dupla fita de DNA, né? E para que ele ocorra a transcrição, certo? Ou seja, vir o RNA para ler os ácidos nucleicos, é necessária uma enzima, que é a RNA polimerase. Então, nós vamos ter aqui, então, novamente, o DNA e o RNA mensageiro, realizando o processo de transcrição. Então, esse é o processo de transcrição, em que o RNA mensageiro realiza a cópia, né, dos ácidos nucleicos presentes do DNA, em que vai conter informação para que a proteína seja fabricada, certo? Mas, pessoal, o DNA, nem todos os momentos são lidos, né? A gente diz que ele possui introns, certo? Que são partes dessa fita. E também exons. Por que isso, pessoal? Uma porção, que são os exons, é possível de ler e decodificar, enquanto que os introns não são decodificáveis. Eles estão ali para ajudar na manutenção do código genético, certo? Bom, então o RNA mensageiro iniciou o pareamento, né, dos ácidos nucleicos, e ele possui introns e exons, ou seja, uma parte não vai ser lida, não vai ser utilizada para realizar a proteína, mas é necessária a remoção desses introns através de um processo que a gente chama de splicing, e vai precisar de um spliciosomo. Então, ele vai realizar a quebra, né, o recorte, e remover os introns. A gente vai ter apenas os exons, certo? Uma fita de RNA mensageiro apenas com os exons. Todas essas fases, pessoal, elas aconteceram dentro do núcleo. E agora, então, vai acontecer a saída, então, do núcleo, né, através dos poros, né, que o núcleo possui. Então, ocorreu a saída do núcleo e vamos ver o que vai acontecer, então, no citoplasma. Nós vamos ter, então, o RNA mensageiro, certo? Em que ele vai possuir diversos ácidos nucleicos que vão ser lidos por um RNA transportador, certo? Para auxiliar nesse momento, são recrutados os ribossomos. Bom, como que acontece essa leitura, né? O RNA mensageiro, ele vai trazer ácidos nucleicos e, para que ocorra o encaixe com o RNA transportador, ocorre a leitura através de códons, certo? Que são trincas de ácidos nucleicos, por exemplo, A ou G, certo? Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter o códon A ou G, e quando chegar um RNA transportador que possui um anticódon, ele vai realizar o pareamento e então a entrega, certo, de um aminoácido. Então, o RNA transportador, ele possui um anticódon e um
aminoácido. Certo, pessoal? Esse processo a gente chama de tradução. Retomando então, o RNA mensageiro, através dos seus códons, que são trincas de ácidos nucleicos, né? Vão estar no RNA mensageiro. O RNA transportador chega com uma trinca de anticódon, que corresponde a este códon, carregando um aminoácido. Bom, quando ele passar para o próximo códon, né, acontece a ligação dos aminoácidos. Então, por exemplo, chegando ao final da fita do RNA mensageiro, nós vamos ter uma cadeia polipeptídica. Então, uma cadeia polipeptídica por possuir diversos aminoácidos, certo? Cada um desses coloridinhos significa um aminoácido. Todos eles foram trazidos pelo RNA transportador, que realizou o encaixe no RNA mensageiro. Tudo isso, pessoal, com a ajuda do ribossomo, certo? Bom, mas então, essa cadeia polipeptídica é uma proteína. Sim, ela é uma proteína. Mas ela já vai estar pronta para funcionar? Não. Aí que chega o último momento dessa produção, certo? A cadeia polipeptídica, nesse momento, ela é reta, certo, pessoal? Mas as proteínas, elas precisam ter uma determinada função para funcionar. Perdão, elas precisam ter um formato específico para funcionar, certo? Então, vai acontecer o dobramento dessa proteína. Então, com o dobramento da proteína, pessoal, ela vai poder realizar a sua função, certo? E a partir daí ela pode ser levada ao citoplasma e exercer, então, a função dela. Bom, pessoal, essa aula foi pra gente poder revisar alguns conceitos bem importantes dos constituintes das nossas células e também desse processo que é a confecção de proteínas. Tudo isso vai estar envolvido, então, na estruturação dos nossos tecidos que nós vamos ver nesse curso.